Olá meu povo, quanto tempo, né? Sumi por umas semanas e este vídeo tratará justamente disso. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Franklin Drulan, professor mestre, doutor em psicologia e estudante de medicina em uma federal. Eu estava aguardando uma brechinha de tempo, uma folguinha para vir contar para vocês as minhas impressões iniciais do curso de medicina, como é a dinâmica, quais são as características do curso. Eu faço medicina na UFCG, a Universidade Federal de Campina Grande, aqui na cidade de Campina Grande. Há dois cursos de medicina na UFCG. Um fica na cidade de Cajazeiras, lá no Alto Sertão, do estado da Paraíba, e o outro aqui na cidade de Campina Grande. Eu penso que este vídeo vai ser útil, principalmente para quem quer vir para a UFCG, ou mesmo para quem já foi aprovado, né, para o curso de medicina, mas ainda não foi chamado, dado que há um descompasso entre o calendário civil e o calendário acadêmico. Tanto é que a gente está encerrando agora o período 2022.1. Esse período só vai ser encerrado em fevereiro e o pessoal que passou para 2022.2 só começa em março. Então, para estas pessoas em especial, este vídeo serve como um spoiler, uma espécie de preâmbulo para o que vão encontrar logo mais. E aqui eu faço uma ressalva inicial. Por óbvio, eu vou estar falando do meu curso, da realidade que eu conheço. Mas eu presumo que essa situação que eu vou descrever não é tão diferente da maioria dos cursos de medicina nas universidades públicas. Então, sem enrolar mais, eu vou passar para as minhas impressões acerca do curso e tudo isso que eu tenho vivido nos últimos 3 meses. A principal impressão é de que o curso é muito, mas muito puxado. Gente, eu não achava que a rotina seria tão intensa e que o nível de exigência seria tão alto desde já no primeiro período. Errei feio. O curso recruta todo o tempo e energia que você tem. Eu, quando escuto ou lembro daquela música de Djavan, né, que diz: se eu tivesse mais aula para dar, eu daria. Eu acho que se eu tivesse mais aula, mais tempo, mais energia, o curso sugaria também. E essa mesma impressão, percepção é compartilhada pelos meus colegas. E aí, apresentando em linhas bem gerais o curso, né, o meu curso tem um currículo tradicional, né, existem cursos em algumas universidades por aí afora que são pelo método PBL, não, o nosso é o regime, o currículo tradicional. Nós temos aulas de segunda a sexta, manhã e tarde. Esporadicamente há aulas aos sábados, mas felizmente não é tão comum ter aula aos sábados. Então, durante a semana tem dia que começa às 7h30 da manhã e vai até às 18 horas. Então é um curso com uma carga horária muito ampla e aí reside já a parte da complicação que a gente tem enfrentado. Nós temos professores excelentes, mas a carga horária hipertrofiada com aulas não nos permite estudar o quanto a gente gostaria e mais, o quanto a gente precisa. A gente sabe que a gente vê aula, mas a consolidação da aprendizagem só acontece quando você vai ler, né, o texto, quando vai rever a aula ou, enfim, procurar outras informações complementares, e aí a consolidação acontece. Ocorre que, em decorrência da quantidade de aulas que a gente tem, não resta tempo para isso. Eu, por exemplo, chego em casa às 6h30, 6h40. A gente precisa interagir socialmente, com o povo de casa, falar minimamente. Se eu for objetivo nessa tarefa, às 8 horas da noite eu estou sentado estudando. Só que aí quando dá 10h30, 11 horas, eu particularmente já estou esgotado, do cansaço, enfim. E a leitura de textos, muitas vezes atípicos para o que era do meu costume, então ler bioquímica, biofísica, que é uma linguagem mais técnica, isso me deixa ainda mais cansado, mais exausto. Então, quando chega o fim de semana, é que a gente tem tempo de correr atrás do prejuízo. Sinceramente, a gente se alegra porque aos finais de semana a gente vai dar conta dos conteúdos defasados. É muito puxado nesse sentido o curso. E não raramente, especialmente eu diria, agora no final do período, era comum de eu estar colocando o despertador para 4h30, 5 horas da manhã, do sábado, do domingo, passar o dia inteiro estudando para dar conta de tudo que eu precisava ver, estudar. Entende como é puxado?
E aí você pode perguntar, tem como trabalhar e estudar? Eu diria que depende da natureza do trabalho e da carga horária do trabalho. Eu tenho colegas que trabalham, tem policiais, bombeiros, enfermeiros, que aí eles conseguem organizar uma escala para trabalharem aos finais de semana. Evidentemente, o nível de cansaço, né, e de desafio desses colegas é maior do que daqueles que não trabalham. Tem um colega que trabalha numa biblioteca de uma universidade aqui da cidade, e aí o tipo de trabalho dele permite que ele estude, né, à noite. Então nessas condições sim, dá para levar, como eu disse, com mais custo, mas dá para levar. Agora, se fosse, por exemplo, para eu dar aula todos os dias à noite, eu não teria condição de levar adiante essas duas rotinas. No meu caso, eu trabalho aos sábados, esporadicamente também, e aí dá para ir levando. Mas, a não ser, fica muito difícil de dar conta dessa dupla jornada. Então, nesse primeiro período, a gente está tendo disciplinas básicas. Eu vou deixar até aqui a lista dessas disciplinas, mas biofísica, bioquímica, fundamentos de anatomia, tem algumas disciplinas mais tranquilas, como ética e introdução ao curso. Mas a quantidade de aulas é tão grande e o acúmulo de matérias se faz tão notável que a gente chega à situação de ter que faltar algumas aulas para conseguir estudar. E sem contar que algumas disciplinas têm a parte teórica e a parte prática. Então a gente tem uma prova teórica e uma prova prática. Para a prova prática, a gente precisa praticar. E aí a gente tem os laboratórios de anatomia, onde a gente vai estudar as peças anatômicas, os acidentes anatômicos. E como o estudo é muito novo para a gente precisa dedicar um tempo considerável a essa atividade. Só que não tem tempo, porque não tem muitos horários livres para a gente ir para o laboratório. Entende a complicação, o desafio a que me referi no início? Uma outra disciplina, duas outras disciplinas melhor dizendo, que é a embriologia, chamada de Gênese e Desenvolvimento, e biologia celular e tissular. Essas duas disciplinas têm também a parte prática, só que a parte prática acontece no laboratório de histologia. Então a gente tem que examinar as lâminas ao microscópio, né? Com os tecidos, com órgãos, enfim, com estruturas que a gente vai precisar saber nomear, identificar a função e a origem quando dá prova prática. Tudo isso demanda tempo e tempo é o que nos falta. Um outro aspecto para vocês conhecerem, caso não conheçam, é que o nosso curso se estrutura em 3 ciclos. São o ciclo básico, que são os 3 primeiros períodos, né? Que acontece na sede da universidade, e aí a gente vai ter acesso à bioquímica, aos estudos iniciais de epidemiologia, biofísica, os fundamentos da anatomia, depois a gente vai conhecer os sistemas cardiorrespiratório, neurológico, locomotor e etc. Então a gente passa os 3 primeiros períodos lá na universidade, cumprindo com o ciclo básico. A partir do 4º período se inicia o ciclo clínico, e aí as aulas já acontecem no hospital universitário. E nesse ciclo clínico a gente vai atravessar diversas especialidades da medicina, cardiologia, neurologia, ortopedia, clínica médica, cirurgia, ginecologia, etc. Há salas de aula no hospital e a gente já se muda para lá e ficamos do 4º ao 8º período no ciclo clínico. Do 9º ao 12º período, portanto os 2 últimos anos de nossa formação, é o internato. Então a gente já está atuando, evidentemente sob supervisão, no hospital universitário. Sim, queria destacar também, porque eu já vi, e comumente eu ouço esse relato de que a pessoa está se sentindo velha para fazer o curso, porque já está com 22, 23 anos. Eu até tenho um vídeo aqui já falando sobre isso, mas entendo que a idade não é um critério para você acessar o curso. Sem medo de errar, na minha turma, somos 50 pessoas. Eu diria, no mínimo, 15 tem acima de 27 anos, no mínimo. Então é uma turma bem versátil, né, do ponto de vista etário e também do ponto de vista de formação. Então tem pessoas que são formadas
em enfermagem, fisioterapia, psicologia, no meu caso, tem engenheiros, policiais, bem, pessoas com as mais diversas formações que queriam, né, cursar medicina e assim lutaram e conseguiram. Então, desencana dessa ideia de que está se sentindo velho, que vai ficar... Isso é realmente besteira, tudo bem? E outra coisa, para lidar com toda essa carga, esse fardo que é potencialmente adoecedor, e já tem pessoas agora no primeiro período acusando golpe, porque é muita coisa, é sufocante, é uma sobrecarga absurda de informação. As pessoas já começam a dar sinais de transtorno de ansiedade, enfim, começa a alterar o padrão de sono por conta da quantidade de horas que a gente tem que estudar. Mas existem formas ou estratégias que podem ser mobilizadas para atenuar, né, o impacto dessa sobrecarga, que é a cooperação. Felizmente, na nossa turma, a gente tem um nível de cooperação super interessante. É claro que você tem pessoas que são menos altruístas, porque existe uma certa competitividade na disputa por monitoria e tal, mas essa, felizmente, não é a regra. A regra é a cooperação, é a solidariedade, e esse tipo de organização ajuda a enfrentar, né, todos os desafios que a gente tem enfrentado. E assim, gente, eu não estou trazendo essas histórias, essas impressões para amedrontar ninguém ou dissuadir da ideia de fazer medicina. Não é isso. A minha ideia é apresentar de forma realista o encantador, mas o desafiador curso de medicina. Sem dúvida, a carga horária, o ritmo, a natureza dos conteúdos tornam o curso de medicina muito diferente do da maioria dos cursos, no sentido de que é muito exigente. Eu já fiz dissertação de mestrado, tese de doutorado, participei de pesquisas, estudei por 5 anos para entrar aqui no curso, dou aulas, mas eu lhes asseguro, eu nunca estudei tanto quanto agora. Não que seja algo necessariamente mais difícil, mas é porque a gente tem muita aula e tem pouco tempo para estudarmos tudo que a gente tem que estudar. Se vocês me perguntarem se eu estou arrependido, algo nesse sentido, não, absolutamente não. Apesar de estar bem no comecinho do curso, já deu para ver que o curso me ganhou e eu tenho descoberto conhecimentos que são assim extasiantes e feito amizades muito boas, né, que ajudam, repito, a lidar com o curso. É puxado? É muito puxado, mas a gente sobrevive, desde que se articule bem, se organize bem. Eu particularmente preciso me organizar melhor no próximo ano para conseguir ter algum tempo livre, porque não é saudável ficar da forma como está, só estudando, sem tempo para exercício, sem tempo para quase nada. Então eu particularmente pretendo fazer esse ajuste de método de estudos, mas estabelecendo relações, criando grupos de trabalho lá dentro para facilitar as coisas, isso torna o curso mais vivível. Bem, era isso. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês apreciam esse estilo de vídeo em que eu posso trazer mais detalhe da minha rotina e explorar, né, mais especificamente alguns aspectos, basta deixar aqui nos comentários. Eu vou ler e vou atender com todo prazer a sua solicitação. Tudo bem? Eu desejo Feliz Natal, boas festas para todo mundo, o ano está acabando. Se você vai estudar novamente para o Enem, eu estarei com vocês no próximo ano acompanhando essa dura jornada de cada um até a aprovação, tá certo? Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.